Pergunta número 1. Que logo é este? Instagram, Telegram, X ou TikTok? Resposta: TikTok. TikTok pertence a uma empresa chinesa. Pergunta número 2. A origem da expressão ir para o paredão, tão usada no Big Brother, está em uma brincadeira infantil, na Revolução Cubana, em uma passagem bíblica ou no Muro do Berlim? Resposta: na Revolução Cubana. Quando Fidel Castro tomou o poder de Cuba, mandou para El Paredón todos que fossem contrários ao regime. Pergunta número 3. Qual é o significado de aquecer? Opção 1. Discordar, negar. Opção 2. Prorrogar uma resposta. Opção 3. Duvidar, contrariar. Opção 4. Consentir, concordar. Resposta: consentir, concordar. Opção 4. É uma palavra que se usa quando alguém concorda ou se submete a algo de forma relutante ou passiva. Pergunta número 4. A abrevografia, usada até a década de 70, era bem maior do que a radiografia, bem menor do que a radiografia ou do mesmo tamanho? Resposta: bem menor. A abrevografia foi criada pelo médico brasileiro Manuel de Abreu em 1930 para facilitar o diagnóstico da tuberculose. Se houvesse qualquer suspeita, o médico pedia uma radiografia. A biografia media cerca de 10 por 10 centímetros. Pergunta número 5. Que fato na Itália ficou conhecido como Risorgimento? A unificação da Itália, o Império Romano, o Renascimento ou a fundação da República Italiana? Resposta: a unificação da Itália. Esse processo de 1861 envolveu uma série de guerras e alianças para unir os diversos estados independentes da península. Pergunta número 6. Qual destas árvores não é uma conífera? Cedro, carvalho, pinheiro ou cipreste? Resposta: o carvalho não é uma conífera. Como o nome sugere, coníferas produzem cones. Os cones masculinos produzem pólen, enquanto os cones femininos produzem sementes. Pergunta número 7. Considerando-se o ano de 2025, quantos anos tem a marcha nupcial de Mendelssohn? 63, 103, 143 ou 183? Resposta: 183. Ele compôs uma das marchas nupciais em 1842, como parte da música incidental para a peça
Sonhos de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Pergunta número 8. Marta Suplicy é formada em psicologia, medicina, economia ou jornalismo? Resposta: psicologia. Antes de entrar na política, Marta Suplicy apresentava um programa na TV onde abordava temas relacionados à sexualidade e comportamento. Pergunta número 9. Heathcliff e Catherine foram os personagens principais do romance. Opção 1. O Retrato de Dorian Gray. Opção 2. O Apanhador no Campo de Centeio. Opção 3. O Morro dos Ventos Uivantes. Opção 4. O Conde de Monte Cristo. Resposta: O Morro dos Ventos Uivantes. Opção 3. Romance de Emily Brontë, escrito em 1847, que narra a trágica história de amor entre Heathcliff e Catherine. Pergunta número 10. Qual é a religião monoteísta que conta com o maior número de adeptos no mundo? O hinduísmo, o cristianismo, o judaísmo ou o islamismo? Resposta: o cristianismo. O cristianismo tem cerca de 2,4 bilhões de seguidores, seguida pelo islamismo com cerca de 2 bilhões, números que variam ao longo do tempo. Pergunta número 11. Jubileu de Platina é a comemoração de 50 anos de um evento, 60 anos, 70 anos ou 80? Resposta: 70 anos. Em 2022, aconteceu o jubileu de platina da Rainha Elizabeth II no trono do Reino Unido. Pergunta número 12. Qual grafia está correta? Resposta: segunda opção está correta. Pôr do sol, com acento circunflexo no O de pôr e sem hífens. Após o novo acordo ortográfico, a palavra pôr do sol perdeu os hífens. Pergunta número 13. Por qual outro nome são conhecidos os glóbulos brancos do sangue? Plasma, leucócitos, hemoglobina ou plaquetas? Resposta: leucócitos. Existem diferentes tipos de leucócitos, cada um com funções específicas. Pergunta número 14. Que atriz foi a principal protagonista da série Casa de Papel? Penélope Cruz, Maribel Verdú, Carmen Maura ou Úrsula Corberó? Resposta: Úrsula Corberó. Pergunta número 15.
De quantos anos é o mandato de um senador no Brasil? 8, 6, 4 ou 2 anos? Resposta: 8 anos. No término do mandato, o senador pode candidatar-se para mais 8 anos e assim sucessivamente. Pergunta número 16. Os ministérios do Brasil são órgãos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo ou do Poder Executivo? Resposta: são órgãos do Poder Executivo. Atualmente, com referência a março de 2025, o Brasil possui 38 pastas ministeriais. São 31 ministérios, 3 secretarias e 4 órgãos equivalentes a ministérios. Cada ministro é escolhido pelo presidente da República. Pergunta número 17. Por quantos anos existiu a União Soviética? URSS. 39, 49, 59 ou 69? Resposta: 69 anos. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas existiu de 1922 até 1991. Foi uma das maiores potências globais. Pergunta número 18. São Jorge teria sido um pregador na Galiléia, um padre, um soldado romano ou um servo do rei? Resposta: um soldado romano. São Jorge é venerado em várias crenças. Ficou imortalizado na lenda em que mata o dragão. Pergunta número 19. Qual destes papas foi baleado em plena Praça São Pedro? João 23, João Paulo II, Pio XII ou Bento XVI? Resposta: João Paulo II. Seu nome era Karol Wojtyla. O autor do atentado foi um terrorista turco que mais tarde foi perdoado pelo próprio Papa. Pergunta número 20. Quantas vezes Guga foi campeão em Roland Garros? Uma, duas, três ou quatro? Resposta: três vezes. 1997, 2000 e 2001. Guga, Gustavo Kirten, conquistou vários outros títulos importantes no tênis. Pergunta número 21. Qual ingrediente deixa a cerveja amarga? Levedura, cevada, lúpulo ou malte? Resposta: lúpulo. A quantidade de lúpulo usado na fabricação de cerveja define seu amargor. Pergunta número 22. Qual é o rio mais longo da Europa? Sena, Tâmisa, Danúbio ou Volga? Resposta: Volga. Está localizado inteiramente na Rússia e tem mais de 3.500 quilômetros de extensão. Pergunta número 23.
O inverno no hemisfério norte se inicia no dia 20, 21, 22 ou 23 de dezembro? Resposta: 21 de dezembro, no mesmo dia em que se inicia o verão no hemisfério sul. Pergunta número 24. O Segundo Testamento diz que Jesus foi batizado no rio Eufrates, no rio Jordão, no rio Nilo ou no rio Tigre? Resposta: Rio Jordão. O Rio Jordão, que fica em Israel, foi palco de vários episódios bíblicos. Pergunta número 25. Qual a origem da expressão PT Saudações quando se quer encerrar um assunto? Vem do código Morse? Vem do partido político PT? Vem dos telegramas? Ou vem das iniciais de um político? Resposta: a expressão vem dos telegramas. PT nos telegramas era a abreviatura de ponto, assim como VG era vírgula. PT Saudações era a forma como se encerrava um telegrama. Pergunta número 26. A atriz filha de Charlie Chaplin, o popular Carlitos, chama-se Geraldine, Lauren, Elizabeth ou Susan? Resposta: Geraldine. Neste ano, 2025, ela completa 81 anos e continua ativa no cinema. Pergunta número 27. Qual era o parentesco de Indira Gandhi com Mahatma Gandhi? Nenhum parentesco? Era filha? Era esposa ou irmã? Resposta: nenhum parentesco. Indira Gandhi foi primeira-ministra. Também foi assassinada. Sua morte ocorreu em 1984. Pergunta número 28. Yaoundé é a capital do Quênia, da Nigéria, de Camarões ou da Etiópia? Resposta: é a capital de Camarões. A República dos Camarões fica na África e tem duas línguas oficiais, inglês e francês. Pergunta número 29. O italiano Donatello, nascido em Florença, era imperador, cantor, escultor ou navegador? Resposta: escultor. Foi um escultor renascentista que viveu entre os séculos XIV e XV. Pergunta número 30. O nome Buda significa Deus, o iluminado, o salvador ou o renovador? Resposta: significa o iluminado.
Siddhartha Gautama, que viveu antes de Cristo, foi o fundador do budismo.